muito na zona de conforto? Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mica. No vídeo de hoje eu vim conversar sobre zona de conforto. Na verdade, eu vim falar sobre livros que me tiraram dessa zona de conforto, leituras que eu fiz. E eu confesso pra vocês que eu sou muito preguiçosa e muito medrosa. Eu não gosto de sair da zona de conforto. Eu sempre tô lendo os mesmos tipos de livros, sempre indicando pra vocês livros bem parecidos em relação a plot, porque é onde eu me sinto mais confortável. Mas houve um milagre, né? Alguns milagres acontecem e eu li de vez em quando alguns livros que saíram da minha zona totalmente de conforto e eu queria conversar sobre eles com vocês e talvez indicá-los, né? Alguns não foram tão bons, outros foram, então esse vídeo é pra falar sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo no canal, deixa o like, e se você também não gosta, deixa o like também, porque vocês me ajudam muito. Também não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Estamos aí tentando bater 3 mil inscritos, então por favor me ajudem compartilhando esse vídeo ou qualquer outro vídeo do canal com algum amigo seu. O primeiro livro que eu separei para conversar é Gelo Negro, da Becca Fitzpatrick. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, porque faz muito tempo que ele foi lançado, tá? Mas ele é tipo um New Adult com toques de suspense. E foi isso que me chamou a atenção, porque eu não gosto de suspense, não gosto de thriller. Nossa, muito difícil eu conseguir ler um livro assim. Mas eu confesso que eu esperava outra coisa e quando eu comecei a ler, eu fui me inserir no drama e de repente eu simplesmente amei o livro. Aqui a gente vai conhecer a Brit e a Corby. Elas são melhores amigas, estão se preparando para ir para a faculdade e também para fazer um passeio, uma trilha na Cordilheira Teton. Elas organizam então tudo ali no verão para poder fazer essa trilha antes de começarem esse novo passo da vida delas. Só que acontece uma nevasca quando elas estão indo para esse lugar e elas acabam presas na neve. E aí surgem 2 homens ali dispostos a ajudá-las. Quando elas vão para uma cabana com esses homens, ela descobre que, na verdade, eles são foragidos e eles provavelmente estão ali para sequestrá-las. Então, metade da história, elas ficam presas com esses 2 caras, morrendo de medo, não sabe o que vai acontecer, porque também não sabe o que eles querem fazer com elas. Um desses criminosos, ele começa a se mostrar mais aliado do que inimigo. Algumas das coisas que ele vai fazendo para ajudá-las começa a se tornar um pouco suspeito. E aí a Brit precisa decidir se ele é realmente um aliado, se ele só tá enganando ela. O livro parece muito um New Adult no começo. Aí ele vai com um suspense policial muito comum, né? De você tá ali com sequestradores e tal, até você ver como as coisas vão se desenrolar. Porque o livro, ele é narrado pelo ponto de vista da Brit e pelo ponto de vista do cara, do criminoso. E aí quando você consegue perceber as reais intenções dele, porque ele não tá ali por acaso, tá? É que as coisas ficam muito mais interessantes. E foi isso que me surpreendeu, que é o grande plot da trama. Eu nunca imaginaria em toda a minha vida o que a autora inventou, porque, na verdade, poderia até imaginar, mas eu acho que eu não tenho criatividade suficiente para pensar numa coisa dessas. O prólogo do livro, ele começa com um crime acontecendo. Uma garota vai num bar comemorar ali que passou na universidade, um cara chama ela pra beber e ela acaba desaparecendo e eventualmente é encontrada morta. Então você precisa linkar o prólogo com o resto do livro. O que tem a ver essa garota com as outras meninas? E aí tudo começa a fazer sentido já no final da trama. Eu nunca li nada do tipo, eu realmente me surpreendi muito. É um livro que eu recomendo muito pra vocês porque me tirou da zona de conforto e conversou comigo de uma maneira simplesmente genial, sabe? Nem lembro muito por que eu li esse livro, só sei que realmente foi uma grande acertada. Eu indico muito a leitura pra vocês também. E lembra de quando eu li Arsen? Lembra, gente? Tava nos stories espumando, xingando todo mundo. Pois é. Esse livro também me tirou completamente da zona de conforto, apesar de ser um romance, porque ele vai tratar uma traição. Eu odeio o plot de traição. Triângulo amoroso e traição pra mim é um dos piores plots, porque eu não gosto, eu não me vejo fazendo, então eu não consigo me identificar com os personagens, acabo sempre odiando tudo. E aqui não foi diferente. Em Arce a gente vai conhecer a história da Cat e do seu marido Ben. Eles estão juntos há 5 anos, eu acho, e alguns anos de namoro, e eles têm o sonho de ter filhos. Mas já é o 3º aborto espontâneo que a Cat tem, então ela começa a realmente achar que ela é um problema, ela começa a ter depressão por causa disso. E o Ben, ele não sabe lidar com essa dor da esposa. É muito positivo, eles não conversam sobre o assunto. Isso vai fazendo com que eles se afastem eventualmente ao longo dos capítulos. Até que surge o Arsen. A Cat, ela trabalha numa empresa de hotéis
e o Arsene, ele é filho do dono do hotel. O Arsene é 5 anos mais novo do que ela, ele é aquele garoto mimado, que playboy, gosta de ver a vida, e ele começa a dar em cima descaradamente da Cat. Ela inicialmente não gosta das investidas dele, mas o casamento dela tá a um ponto tão crítico, né? A frustração de não conseguir gerar uma criança é tão grande na vida dela que ela acaba cedendo algumas investidas. E aí é quando ela começa a atrair o marido dela com esse garoto. E aí, nossa, até falar isso me dá raiva, gente, sério. Esse livro, meu Deus, ele mexeu muito comigo negativamente, eu não gostei. Porque as minhas emoções ficaram muito à flor da pele, eu me irritei muito com essa história. Não gosto das atitudes que a Cat foi tendo ao longo da leitura, porque ela tinha um casamento de 5 anos, uma relação de 11, e ela meio que tá com foda-se pra tudo, pra ficar transando com um garoto. Um livro erótico, inclusive, e eu odiei tanto que nem as cenas eróticas eu gostava, porque me dava nojo, eu não conseguia ver, assim, achar bonito uma traição daquela forma, escancarada, daquele jeito. No final do livro, as coisas começam a ficar tão mais intensas que a Cat, como eu falei pra vocês, ela começa a perder um pouco da noção do que ela tá fazendo. Ela vai pra um evento com o marido dela e lá ela encontra o Arsene. Eles são tipo 2 coelhos, sabe? Eles não conseguem se ver e ficarem quietos. Então, ela acaba meio que despisando o marido e vai transar com ele em uma outra sala. Só que o marido dela também não é burro, né? Ele começa a perceber já e ele se toca que a mulher dele tá traindo ele com esse garoto. É nessa festa, bem no final do livro, que ele percebe que a Cat tá lá ficando com outro cara e não com ele. Ele fica completamente arrasado, demonstra pra ela que já percebeu que ela tava traindo ele e eles voltam então pra casa. Lá acontece a grande briga, né, o grande plot, que é quando ele xinga ela todinha, fala que ela é uma vagabunda, que ela não merece ele, que ela tá com foda-se pro casamento. E ela começa a se sentir suja naquele momento, porque até então ela ficava com o cara, se sentia mal, mas você percebia que era tipo uma droga, ela não ia parar, entendeu? Ela ia continuar atraindo ele. Eventualmente, numa hora, o marido dela ia descobrir. E ela ia continuar levando isso pra vida toda, se desse pra levar. Quando o Ben resolve terminar com ela nesse momento, ele fala, foda-se, não quero mais saber de você. Ela percebe que ela, na verdade, ama o Ben, ama o marido. Quando ela perde ele de vez, é que ela se toca que ela fez uma merda, que ela fez uma burrada, mas que não podia mais voltar atrás. E é isso que me irrita nela, entendeu? Porque ela ficou fazendo um monte de merda a história inteira e no final, quando o cara dá um pé na bunda dela, ela fica, ai meu Deus, porque eu amava ele. Amada, entendeu? Então, tipo assim, nossa, esse livro me irritou muito, cara, eu odiei. O Arsene não é cativante, ele é um garoto mimado, nossa, também não gostei dele. Pra mim, a única pessoa que se salva é o Ben, fiquei até com dó dele. E o meu sonho, na verdade, é que a Cat ficasse sem ninguém, porque ela não merecia ficar nem com o Ben, nem com ninguém, entendeu? Pra mim, ela tinha que ficar sozinha, porque eu acho que ela foi muito filha da puta o livro inteiro, não gostei dela. Na verdade, o que eles precisavam? Era de uma terapia, gente. Eles precisavam de uma terapia porque eles não conversavam. Era por isso que ela acabou traindo ele. Porque eles não conversavam, eles simplesmente internalizavam todos os sentimentos entre eles e não conversavam, cara. Que relação funciona assim? Não funciona, é simplesmente assim. Então, Arsene foi um livro que me tirou completamente da zona de conforto. Eu me senti muito mal lendo ele, eu chorei muito porque eu me sentia no lugar do cara, entendeu? Que era traído. E eu me sentia mal, porque quando você se casa, ao menos eu, né? Eu acredito numa relação ali que é mútua, que o respeito é mútuo. E eu senti que a personagem, ela não consegue me transpassar isso. Então, por isso que eu não gostei desse livro. Eu indico pra quem quer ler um livro desse tipo, que sai da zona de conforto também, mas eu não gostei dele. Porém, eu dei 3 estrelas porque foi aquele livro que me fisgou completamente, eu não conseguia parar de ler, mas ao mesmo tempo que eu lia, eu também senti um aperto muito grande no coração, aquela sensação incômoda, sabe? Sei lá, uma sensação esquisita, não sei. É um livro que não me fez bem, mas me tirou da zona de conforto, então posso dizer que sim, eu consegui, eu sobrevivi, eu li Arsene sem morrer, e assim, é uma leitura que realmente mexeu muito comigo. Se você leu o livro, gostou ou não gostou, me conta nos comentários, porque na época que eu li, eu fiquei tão indignada que eu toda hora comentava nos stories o que eu tava achando, e muita gente conversou comigo sobre essa obra, então se você também já leu, comenta aqui o que você achou. Próximo livro que também me tirou da zona de conforto, eu li no início desse ano, é O Impulso. Ele é vendido como um thriller, mas eu acredito que ele é mais um drama
do que um thriller, tá? Aqui a gente vai conhecer a história de uma mulher que tem seu marido e que acaba engravidando. Só que a maternidade para ela sempre foi uma coisa muito abstrata, porque a relação que ela tinha com a mãe também não era a das melhores. A gravidez não começa da melhor forma, inclusive é uma das coisas mais legais da narrativa é que a autora não romantiza a maternidade em nenhum momento. Na verdade, ela mostra de uma forma um pouco mais crua e até negativa essa gravidez, porque essa personagem, ela não se sente acolhida em nenhum momento, ela não se sente pronta para ser mãe, tá? Então, ela precisa lidar com sentimentos internos de incapacitação que ela sente e também de depressão pós-parto, porque ela acaba sofrendo com isso quando o bebê nasce. Ao longo dos capítulos que ela vai narrando ali a desenvoltura do bebê, ela percebe que ela não tem uma relação muito boa com essa primeira filha dela, tá? A filha prefere mais o pai do que ela, que pra ela tá tudo bem, só que ela acaba engravidando de novo. E essa segunda gravidez é completamente diferente. Ela sente uma conexão muito maior com a criança, tipo, totalmente diferente da primeira gravidez. Então ela começa a colocar todo o seu amor, toda a sua atenção pro segundo filho. Só que uma tragédia acontece, né? Acontece um acidente e ela perde esse filho. Ele acaba falecendo. E ela acredita piamente que foi a irmã mais velha, a filha mais velha, que matou o filho mais novo. Então ela precisa provar que isso é verdade. Sim, gente, é um livro que não tem nada a ver com a minha zona de conforto, porque faz parte de um suspense barra thriller barra drama. Eu não sou cativada por esse tipo de história, mas aqui eu resolvi realmente me arriscar a sair da zona de conforto, ler algo diferente no início do ano e me surpreendi muito positivamente. É um drama que vai se conectando, vai mostrando o dia a dia dessa mulher, sabe? A dificuldade que ela tem em ser mãe, em criar uma filha que ela acredita que é psicopata. E o legal é que ela não é uma narradora confiável, tá? Então, muitas das coisas que ela pode falar, pode não ter, na verdade, nunca acontecido. Então, a gente precisa saber se o que ela tá dizendo é verdade ou não. Então, um livro que, nossa, me tirou muito da zona de conforto e foi uma leitura muito boa, sabe? Muito positiva. Diferente de Arsen, que infelizmente não rolou muito comigo. E o último livro que me tirou completamente da zona de conforto também é um romance dark, tá? E pra mim, esse é um dos mais pesados, tipo, um dos maiores que eu já li em toda a minha vida, porque ele fala de muitas coisas que podem ser gatilho para algumas pessoas e, inclusive, eu só não continuei a série por causa de um fato específico que eu vou comentar com vocês. Eu tô falando de O Pesadelo dos Meus Mestres. Ele é um livro publicado como se fosse uma série, então cada livro é uma temporada. É como se fosse uma série mesmo de TV. Aqui a gente vai conhecer um policial que entra no esquema de tráfico sexual de mulheres para tentar prender o grande mentor dessa quadrilha, que é um italiano chamado Frank. Esse esquema de tráfico sexual basicamente pega mulheres, né, aleatórias, mulheres ali que vão ser vendidas, elas são treinadas, são subjugadas para serem submissas e aí chegarem nos seus novos donos. Então, ela passa por todo esse processo para ser vendida. Só que o Frank, que é o mentor ali, né, o grande rei dessa quadrilha, ele resolve que vai ser ele mesmo que vai quebrá-la, que vai treiná-la, digamos assim. E aí acontece algumas coisinhas que vão desenrolar essa história. É um livro, sério, gente, é um livro muito pesado, é por isso que eu saí da minha zona de conforto, porque até então eu só tinha lido Na Companhia de Assassinos, que pra mim era um livro ok, entendeu? Um livro bom, tinha cenas mais tensas, mas é um livro ok em relação a romance dark. E esse não, esse vai falar sobre tráfico sexual de mulheres, sobre estupro, e não só de estupro de mulheres, mas estupro de homem também. E vai falar muito sobre religião, sobre máfia, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita cena de tortura, muita cena de mutilação. Cara, é um palco de horror. E não é um livro, assim, pra qualquer pessoa, com certeza. Mas eu gostei disso, porque foi diferente, sair da minha zona de conforto. Eu só não continuei lendo essa série, porque além dela ser muito pesada, tem uma cena específica que a autora romantiza o estupro, que eu não gostei. Então eu achei que ela pesou a mão, que ela não deveria ter feito isso, apesar dela estar falando de uma coisa muito séria. Mas como são protagonistas e como vai ter um envolvimento emocional entre o Frank e a nossa protagonista, a nossa policial, eu achei que não seria legal trazer isso dessa forma. E ela trouxe. Então não consegui gostar mais do livro por causa disso. Mas é um livro que, se você quiser se arriscar no romance dark, que é realmente algo que vai te tirar da zona de conforto completamente, eu indico vocês lerem.
Eu não sei se ele tá no Kindle, porque ele foi lançado há muito tempo atrás por uma autora neozelandesa, então não tenho essa informação pra vocês, mas se eu encontrar o link eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. É isso, gente. Se você já leu algum dos livros, comenta aqui embaixo o que você achou dessas histórias, se elas também te tiraram da zona de conforto ou não. E me conta também um livro que tirou da zona completamente de conforto, que você nunca imaginou que fosse ler e acabou lendo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se encontra no próximo. Um beijo. Tchau!